Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste aqui pelo nosso canal no YouTube. Que Deus os abençoe. Começamos mais uma semana, hoje é segunda-feira, dia 8 de outubro de 2018. E a liturgia que nós vamos meditar hoje é do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou te pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós meditamos a parábola do bom samaritano. Mas nós vemos como que começa para que Jesus possa contar essa parábola. O que motiva Jesus para contar essa parábola do samaritano? Nós vemos que o mestre da lei se levanta e pergunta a Jesus para pô-lo em dificuldade, que deve fazer para receber a herança da vida eterna. E Jesus pede para ele recitar o decálogo da lei mosaica, da lei de Deus, os 10 mandamentos. E ele diz: o que está escrito na lei? Como os lês? E ele recita que o primeiro mandamento, o maior de todos, é amar a Deus de todo o coração, com toda a sua inteligência, e amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus responde que ele respondeu corretamente. E aí Jesus conta essa parábola do bom samaritano. Mas nós vemos que essa parábola tem 3 personagens: um sumo sacerdote, um levita e um samaritano. Precisamos entender que o sacerdote e os levitas, o levita era aquele que conhecia as leis e o sacerdote vivia dentro do templo judeu, conhecia também a lei de Deus, conhecia as Escrituras. E o samaritano era um povo pagão. E nós vemos o que acontece. Jesus conta que um homem foi atacado pelos assaltantes e nos deixaram quase morto. Vem o sacerdote, vê aquele homem caído na beira da estrada,
mas passa pelo outro lado e vai embora. Assim acontece também com o levita. Vê aquele homem caído, mas passa adiante. Não presta nenhum socorro. E o que é que acontece? Aquele que era um pagão vai ver aquele homem caído, cuida dos seus ferimentos, coloca no seu animal e leva até uma pensão. Lá, entrega 2 moedas, pede para aquele homem cuidar dele. Se ele tiver alguma despesa a mais, quando ele voltar, ele cuidará, pagará a diferença, aquilo que falta. Mas ele quer ver aquele homem curado. E Jesus faz a pergunta: qual dos 3 foi o próximo do homem? Porque lembremos que o mestre da lei pergunta: quem é o próximo? E Jesus responde, retorna a pergunta: qual dos 3 que é o próximo daquele homem? E Jesus responde que é aquele, o mestre da lei responde que é aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus manda ele ir e fazer a mesma coisa. Isso quer nos mostrar, meus irmãos, que não basta a gente estar na igreja, que a gente tem uma vivência da igreja, porque aquele sumo sacerdote e aquele levita vivia dentro dos templos judaicos, conhecia as escrituras, conhecia a lei. E o que é que a lei nos fala? Amar a Deus e amar o teu próximo como a si mesmo. Se nós não colocarmos em prática o que nos ensina a palavra, que é isso que acontece em muitos casos, nós escutamos a palavra, mas a palavra verdadeiramente não penetra no nosso coração, para que nós tenhamos essa vivência, esse testemunho. Nós fazemos igual os levitas, nós fazemos igual esse sacerdote. E aí nós vemos o exemplo maior, aquele homem que não conhecia a Escritura, talvez não conhecesse os mandamentos, o principal mandamento, que é amar a Deus e amar o teu próximo, ele age com amor e misericórdia. Então, esse é o próximo, aquele que age com amor, aquele que verdadeiramente põe em prática os ensinamentos e as Escrituras. É isso que o Cristo quer de cada um de nós, que nós vamos e colocamos em prática, fazemos a mesma coisa, agirmos com amor e misericórdia. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, o amor de Deus, aquilo que nós recebemos de graça de Deus, é uma fonte inesgotável de amor. E esse amor verdadeiramente se revela em a gente dar amor aos nossos irmãos. A gente, cheios desse amor de Deus, ele é transbordante, nós temos que nos doar ao nosso irmão. Aí verdadeiramente nós vemos refletido no nosso irmão esse amor de Deus. Não adianta nós gritarmos: Senhor, Senhor, eu te amo, eu te louvo, e nosso amor com o nosso irmão. Nós vemos quantas cenas hoje nas nossas cidades, pessoas abandonadas, pessoas jogadas nas ruas, e nós fazemos justamente como esse sacerdote e esses levitas. Passamos adiante, ignoramos, não acolhemos. E é isso que nós precisamos fazer. Essa doutrina do amor. Colocarmos essa doutrina do amor, porque é o amor ao nosso irmão que reflete verdadeiramente o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.